Queridos, Deus abençoe a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Quem vos fala é Jefferson Neto e eu estou gravando hoje à noite aqui na varanda da minha casa porque eu estou tendo uma visão privilegiada, né, da superlua de hoje. Hoje é 14 de novembro de 2016 e hoje nós estamos experimentando um fenômeno astronômico extremamente raro, que é a chamada superlua, não é verdade? E segundo os astrônomos, eu não sou astrônomo, mas sou um bom pesquisador, segundo os astrônomos, esse fenômeno voltará a se repetir daqui a 70 anos apenas. Portanto, estamos falando de um fenômeno consideravelmente raro, uma vez que daqui a 70 anos muitos de nós não estaremos mais por aqui, não é verdade? Muito bem. Bom, o que me interessa, na verdade, esse vídeo não é longo, eu não poderia deixar passar esta oportunidade, considerando que esse é um canal que preza muito pelo poder profético da palavra de Deus. E o que eu quero basicamente neste vídeo é trazer aqui algumas informações, né, algumas alertas também do que essa superlua pode representar no cenário, digamos assim, profético, né, já que a lua é um símbolo de Israel nas escrituras sagradas e nós acabamos de sair aí de uma série de luas de sangue, de 4 luas de sangue num prazo aí aproximado de um ano, né? E todas elas acontecendo por ocasião de festas judaicas. Desde 2015 até agora em 2016 nós tivemos aí 4 luas de sangue e basicamente, na sequência dessas luas de sangue, nós temos aí essa superlua, não é, acontecendo, e eu acredito que muitos de vocês devem ter visto. Essa lua está sendo fotografada hoje no mundo inteiro, filmada no mundo inteiro e etc. Mas enfim, eu quero ler com vocês um texto agora, na Palavra de Deus, e aí nós vamos então deixar aqui algumas alertas, digamos assim, um comentário profético a respeito daquilo que eu entendo que esteja acontecendo. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 em diante diz: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. O verso 6 diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Bom, esse texto não é um texto novo. Todo estudante de profecias conhece bem Apocalipse capítulo 12, sabe, pelo menos tem uma noção, digamos assim, do que, profeticamente falando, do que Apocalipse capítulo 12 está falando. Bom, basicamente existem 2 ou 3 interpretações, digamos assim, mais abrangentes a respeito de Apocalipse capítulo 12. A primeira interpretação, que é a mais, digamos assim, a mais aceita entre a boa parte dos pesquisadores, é que essa mulher seria Israel, né? Esta mulher grávida seria Israel, uma vez que Israel, apesar de já ter dado a luz ao seu Messias, Israel ainda não sabe que deu a luz ao seu Messias, não é? E nós também não podemos esquecer, antes de eu continuar com a explicação, nós não podemos esquecer que o capítulo 12 do livro do Apocalipse, ele não tem a ver com a cronologia do livro do Apocalipse. O capítulo 12 do Apocalipse é como se fosse um grande resumão da história de Israel e da igreja, combinados, né?
Então, isso tem a ver desde a queda de Satanás, portanto, a criação do homem, a formação da nação de Israel, a promessa do Messias e por aí vai. É um grande resumo de toda essa história que nós chamamos de a história da salvação da humanidade, não é? Muito bem. Então, muitos acreditam que, e há muita coerência, de que a mulher seria Israel, não é? Que está grávida, que ainda está grávida do seu Messias, esteve no passado, deu à luz ao Messias e foi perseguida pelo dragão, é perseguida pelo dragão até hoje. Mas esta mulher também, de certa forma, continua grávida, uma vez que esta mulher ainda não reconhece que deu à luz ao seu filho, que é o caso de Israel. Então Israel não reconhece que o Messias já veio, eles continuam esperando um outro Messias que não seja Cristo, e eles então se surpreenderão, né, no futuro, quando Jesus aparecer, colocar os seus pés no Monte das Oliveiras e fender inclusive o monte em duas bandas, liberando inclusive uma água maravilhosa que vai curar o Mar Morto, não é verdade? Então, aí então haverá uma grande surpresa, não é? A Bíblia fala sobre isso, eles chegarão a perguntar: Senhor, que marcas são essas nas suas mãos? São as marcas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Não é? Então eles se surpreenderão na volta de Jesus ao perceberem: poxa, então era o Senhor mesmo o tempo todo? Sim, era eu o tempo todo. Então, por um certo ângulo, esta mulher esteve grávida e já deu à luz ao seu filho, e Satanás perseguiu esse filho, né? Tem o relato da perseguição de Jesus ainda criança, tendo que ir para o Egito, levado para o Egito, mas tem também o relato da perseguição enquanto filosofia de vida, enquanto fundamento religioso, que é a perseguição da igreja. Quer dizer, se persegue o fruto de Cristo, que é a igreja, persegue-se a Cristo. Lembra do que Jesus disse para Paulo? Paulo, Paulo, por que me persegues? Ora, Paulo não estava diretamente perseguindo a Cristo, ele estava, na verdade, perseguindo os discípulos, a igreja. Mas se persegue a igreja, persegue a Cristo. Então, quando Cristo aparece para Paulo, ele não diz: Paulo, Paulo, por que persegues a igreja? Por que persegues os meus discípulos? Não, Jesus diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Tá? Então, essa perseguição do dragão ao filho desta mulher é uma perseguição a Cristo, porque é uma perseguição ao corpo de Cristo. Se persegue o corpo de Cristo, persegue a Cristo. Se persegue Israel, persegue a Cristo. Se persegue a igreja, persegue a Cristo. E assim sucessivamente. Então acredita-se que a mulher seja Israel, que o filho varão seja Cristo e que o dragão seja Satanás, perseguindo a mulher que é Israel, por ela ter dado à luz ao Messias, o Salvador da humanidade. Muito bem. A segunda forma de se ver esse texto é colocando Israel como a mulher, o anticristo e o seu sistema como o dragão, já que diz o texto que é o dragão que dá ao anticristo o seu poder, e terceiro lugar, o filho varão como sendo a igreja, né? A igreja enquanto corpo, porque a igreja enquanto igreja é feminina no grego, eclesia, feminino, mas a igreja enquanto corpo, o corpo de Cristo, é masculino. Então, há também essa interpretação, e eu confesso para você que eu estou entre as duas coisas, porque as duas coisas fazem sentido, tem coerência bíblica e textual muito forte. E o bonito dessas duas interpretações é que uma não desfaz a outra, é como se uma coisa completasse a outra, e é como se uma fizesse sentido somente com a outra. Esta é mais ou menos a ideia. Mas o ponto que eu quero chegar na noite de hoje, na noite dessa super lua que eu acabei de filmar para você aí na abertura desse vídeo, é mostrar para você o que isto significa dentro desse contexto em relação ao que está para acontecer, inclusive até o ano que vem, não é verdade? E antes de seguir o meu raciocínio, eu quero explicar duas coisas para vocês. A primeira coisa é que eu não sou um desses sensacionalistas que fica tentando apontar datas para o arrebatamento da igreja, tá? Diga-se de passagem, não sei quantos viram aí essa onda de vídeos na mídia,
não é? Tentando sugerir, será que é esse ano, em 2016? Será que vai ser nessa festa das trombetas? E tal, e tal, e tal. Inclusive, uma das pessoas, um dos que atendem o canal, que assistem ao canal, fez um comentário até que eu achei curioso depois. A pessoa falou assim, e aí, pastor, a festa das trombetas passou e o arrebatamento não aconteceu. O que você diz disso? Aí eu peguei e coloquei assim, eu não digo absolutamente nada, porque eu nunca prometi que Jesus iria arrebatar a igreja na festa das trombetas de 2016. Como também não prometo que será em 2017, nem em 2018, nem em 2019, nem em 2020 e assim sucessivamente. Porque eu considero um desrespeito ao Senhor dos exércitos quando alguém tenta adivinhar a data do arrebatamento da igreja. Isso para mim é um desrespeito profundo. Por quê? Porque ele disse que ninguém sabe o dia e nem a hora. Por que eu vou ficar gastando meu tempo em algo que o meu Senhor, o meu Salvador, já disse que ninguém sabe, ninguém saberá? Então para que eu vou acumular esforços em algo, numa causa perdida? Então, em primeiro lugar, que fique claro que eu não estou aqui tentando apontar data para a volta do Senhor Jesus, tá? Em segundo lugar, no livro de Gênesis, quando o Senhor começou a criar as coisas, os astros, e criou a terra, e por aí vai, o Senhor disse algo interessante. Ele colocou lá os astros, né? Colocou o sol, o astro maior, para governar o dia, colocou a lua, o astro menor, para governar a noite, colocou as estrelas no firmamento. E aí o Senhor diz algo interessante, diz assim, que os astros, falando dos astros, das estrelas, etc., diz que nos serviriam de sinais para estação e para tempos, para sinais, para tempos e para estações, etc. Portanto, o Senhor estabeleceu os corpos celestes no espaço sideral para eles funcionarem como uma espécie de demonstração de sinais da parte de Deus. Tá? Portanto, não tem absolutamente nada a ver com astrologia. Nada. Tá? Aliás, o que é astrologia? A astrologia é o diabo tentando imitar a Deus, tentando copiar algo que é divino, tentando copiar algo que Deus criou e corromper aquilo para o seu uso. Isso é astrologia. Porque, na verdade, sinais no céu sempre foram observados pelo povo de Deus antigo, pelos judeus e por estudiosos da Bíblia antigos, etc. Por quê? Porque foi o próprio Deus que colocou esses astros lá para usá-los como sinais. Então nós temos tido aí sinais diversos através de cometas, movimento dos corpos celestes, dos planetas, das estrelas e assim sucessivamente. Por que eu estou dizendo tudo isso? E dando esta explicação, já tomando a precaução devida para evitar certos comentários. Porque de 2016 para 2017 tem algo acontecendo no céu até o final de 2017, até setembro de 2017, 23 de setembro de 2017, que, diga-se de passagem, é festa das trombetas, né? Nós temos algo interessante acontecendo no céu que me lembra esse texto, porque eu quero ler para você de novo algo que nem sempre nós prestamos atenção na forma como a Bíblia está escrita, né? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então o texto cita o céu, cita o sol, cita a lua e cita as estrelas. Então, ora, se o texto cita o céu, o sol, a lua e as estrelas, será que Deus não está querendo que eu preste um pouco atenção no que está acontecendo lá em cima? Porque é óbvio que esse texto não está falando de uma mulher literal flutuando no céu com o sol na cabeça e a lua debaixo dos pés. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando numa linguagem inclusive poética, porque o Apocalipse, além de ser simbólico em grande parte, futurístico e simbólico em grande parte, ele é também poético. Então, da forma como o Apocalipse está escrito, você encontra muita poesia no texto. Então, esse é um texto poético também. Profético, futurístico e poético. Então, lógico que o texto não está falando de uma mulher literal flutuando com o sol na cabeça e a lua debaixo dos pés, do que a Bíblia está falando. Bom, eu entendo da seguinte forma, e esta é a razão desse vídeo, inclusive gravado aqui na minha varanda, com esta super lua maravilhosa aqui atrás de mim, não é?
esta é a razão do vídeo. Bom, eu vejo da seguinte forma, que quando a Bíblia cita coisas assim, a Bíblia está falando em duas camadas. Primeiro, uma camada natural, uma camada literal, né? E uma camada espiritual, portanto, simbólica e profética, tá? Qual é o erro que normalmente nós cometemos? Normalmente o erro que nós cometemos é ignorar o fator simbólico, ignorar o fator natural, ignorar o dado literal e partirmos para o profético e para o simbólico. E aí nós deixamos de pesquisar e de descobrir coisas que estão por acontecer lá em cima, já que o texto cita o céu, o sol, a lua e as estrelas. Muito bem, sendo assim, o texto fala do céu, do sol, da lua e das estrelas, e o texto fala de uma mulher, não é? Fala de um filho, fala de dores de parto, né? Tormento para dar à luz, fala de um dragão vermelho cuja cauda arrasta as estrelas, não é? A terça parte das estrelas do céu, e lançando essas estrelas sobre a terra. Muito bem. Bom, nós sabemos espiritualmente o que tudo isso, por isso que eu comecei falando sobre a questão espiritual. Nós já sabemos que esse dragão é Satanás, que essas estrelas são uma terça parte dos anjos, que caiu junto com Lúcifer, e que hoje formam este exército de anjos caídos, de demônios, não é verdade? Muito bem. Mas agora, se eu olhar para o lado natural, será que há alguma coisa acontecendo lá em cima que de alguma forma lembre o que esse texto está dizendo? Sim, há. Como você sabe, o nosso céu está subdividido em constelações, não é verdade? Várias constelações lá em cima. E uma delas, que é inclusive a constelação feminina, cujo nome ou nomenclatura, né, lembra uma figura feminina, que é a constelação de Virgem. Essa constelação feminina de Virgem, ela lembra uma mulher, não é? E aí o que acontece? O que está para acontecer até o dia 23 para 24 de setembro de 2017 é exatamente um alinhamento entre a constelação de Virgem, o planeta Júpiter, que é conhecido como o planeta rei, né? Júpiter é conhecido numa linguagem simbólica como o planeta rei, por ser o maior planeta do sistema solar e por ser uma espécie de aspirador de pó do sistema solar. Por causa da sua intensa gravidade, ele atrai a maioria dos pequenos cometas e, digamos assim, a sujeira do sistema solar é toda atraída para Júpiter, né, por causa da sua gravidade. Com isto, a Terra é consideravelmente protegida de muita coisa por causa desse trabalho de limpeza gravitacional do planeta Júpiter. Mas o que acontece? O que vai acontecer com Júpiter até setembro de 2017 por ocasião da Festa das Trombetas? A órbita de Júpiter, eu vou tentar colocar na tela para você, a órbita de Júpiter vai passar exatamente pelo ventre da constelação de Virgem. Então, quando você desenha a constelação de Virgem, você tem a figura de uma mulher. E olha só que coisa impressionante, esse movimento de Júpiter transitando na região do ventre da constelação de Virgem, isto acontece a cada X milhares de anos. Não é algo que acontece de vez em quando. Você vê a superlua, que acontece a cada 70 anos. Nós já ficamos impressionados de saber que eu estou olhando para algo que não será visto nos próximos 70 anos. Você imagine, eu tenho um netinho com 7 meses. Quando a próxima superlua acontecer, o meu netinho de 7 meses vai estar com 70 anos e 7 meses. Então isso já me deixa maravilhado de poder ver isso, poder participar, de saber que está acontecendo algo no meu tempo que não voltará a acontecer nas próximas 7 décadas. Agora você imagine um acontecimento celeste, entre os corpos celestes, que só se repete a cada
X milhares de anos. É algo realmente curioso. E quando nós somamos tudo isso a alguns outros acontecimentos, primeiro, nós temos a constelação de Virgem, nós temos o planeta Júpiter cruzando pela região do ventre da constelação de Virgem, nós temos o Sol transitando na parte superior da constelação de Virgem, veja bem, e nós temos a Lua cruzando por debaixo dos pés da constelação de Virgem. Então nós temos uma mulher, que é a constelação de Virgem, com o Sol sobre a cabeça e a Lua debaixo dos seus pés, e simbolicamente dando à luz a um filho, que é o planeta Júpiter cruzando pela região do seu ventre. Claro que tudo isto, gente, tudo isto é simbolismo, mas eu não posso ignorar que isto está acontecendo lá em cima enquanto eu falo. Daqui até setembro de 2017, quando a próxima festa das trombetas vai acontecer, esse fenômeno cosmológico vai estar acontecendo lá em cima. Então eu não devo ignorar, isso não é uma mensagem para eu ficar agora pinel, doido. Lembre-se sempre de uma coisa: o nosso Deus está sempre no controle de todas as coisas, sempre, sempre, tá? Sem apavoramento, sem desespero, sem neura, sem neuroses. Não deixe ninguém manipular a sua mente, não deixe vídeos malucos, loucos, profecias absurdas, tá? Confundir a sua mente, pesar o teu coração. O nosso Deus é Deus, Deus de justiça, Deus de retidão, Deus de verdade, um Deus de amor. Ele está no controle de todas as coisas. E quanto mais você estuda a sua palavra, quanto mais você estuda, você ouve a voz dele, mais paz você tem no seu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, esta mensagem, eu estou trazendo para você essas curiosidades astronômicas e proféticas, não é para você ficar apavorado, agora daqui para frente ficar, meu Deus, o que está acontecendo lá em cima? O que Júpiter vai estar fazendo? Não é nada disto. Nós não adoramos os astros, nós não temos neura com essas coisas, mas nós observamos. Por que nós observamos? Porque o próprio Deus disse: eu estou colocando eles lá em cima para servirem de sinais. Ok? Muito bem, somando a isso, o que nós temos? Nós temos um cometa, não sei se você lembra de um cometa que a Agência Espacial Europeia monitorou durante um tempo, chegou a mandar uma pequena navezinha chamada Philae, e essa navezinha foi enviada para lá para poder pousar no cometa, né? Eles estavam pesquisando algo a respeito desse cometa. Você deve ter visto isso na televisão, e essa navezinha pousou no cometa, acabou pousando errado e deu lá algumas coisas e tal. A coisa deu errada, não foi exatamente o que eles esperavam. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? É que é exatamente esse cometa, é desse cometa que estamos falando. Esse cometa vai estar interagindo também com esse alinhamento da constelação de Virgem, juntamente com o planeta Júpiter, a Lua embaixo e o Sol em cima. E esse cometa vai estar passando exatamente na mesma região, tá? Então, eu queria deixar isso como alerta, porque o que eu entendo é que esses acontecimentos cósmicos, eles apontam para uma estação apropriada em que Deus poderá estar liberando determinadas coisas para o cumprimento profético. Eu quero deixar algo bem claro aqui para vocês antes de eu finalizar esse vídeo. A primeira coisa é o seguinte: várias pessoas me perguntaram este ano: pastor, você acha que o arrebatamento vai ser esse ano? Pastor, você acha que há alguma chance do arrebatamento ser esse ano? E a minha resposta para todos foi: não, não há nenhuma chance do arrebatamento ser este ano. E aí algumas pessoas perguntam: pastor, por quê? Por que você tem tanta certeza que o arrebatamento não será este ano? Falei: bom, mas fulano disse, o sonho do Natan, não sei das quantas, falou que não sei o quê e tal. As pessoas se apavoram muito rápido, muito fácil. Então deixa eu te explicar uma coisa. Eu nunca me movi por sonhos, experiências de arrebatamento, visões do fulano ou do ciclano, profecia de A ou de B. Nunca. Eu aprendi uma lição desde cedo com o meu pastor, que era um estudioso da Bíblia, e ele sempre me dizia: você vai ouvir coisas aqui,
coisas acolá, pessoas dirão que viram isso, pessoas dirão que ouviram aquilo, mas nunca se esqueça, nada substitui o poder das Escrituras. E eu era de adolescente para jovem, e o meu pastor já me ensinava dizendo, aconteça o que acontecer, fique com o texto, não se apavore, não vá atrás de nada, não busque nada, não importa o que seja dito ou o que você veja, sempre seguir pelo texto bíblico, tá? Muito bem, sendo assim, o que acontece? Há algo que a Bíblia profetiza antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá? Joel capítulo 2, versículo 28 fala disto. A Bíblia profetiza claramente um avivamento no meio da igreja antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Como a igreja será arrebatada antes do grande e terrível dia do Senhor, então o que nós estamos esperando, em primeiro lugar, antes do arrebatamento, nós estamos esperando um avivamento, um grande avivamento no meio do povo de Deus. Haverá uma grande restauração da igreja. Ou você acha que Deus vai voltar, Jesus vai voltar de uma hora para outra, Deus vai pegar a igreja com as calças nas mãos, para largar para trás a maioria, levar um grupinho pequeno só lá para cima? Não, Deus não é assim. Deus não é vingativo. O desejo de Deus não é largar a maioria. O desejo de Deus é levar a maioria. Então o que ele vai fazer? Ele vai produzir um grande avivamento. O Espírito vai derramar sobre a igreja um grande avivamento. E a Bíblia diz que, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor. Então é uma promessa de derramamento do Espírito generalizado sobre a igreja, tá? E essa promessa é uma promessa inegociável. O texto não diz, pode ser que eu faça vocês se comportarem, eu farei e tal. Não, e há de ser que derramarei. É uma promessa inegociável. Pastor, mas Pedro disse que isso se cumpriu no dia de Pentecostes. É verdade, Pedro disse e realmente se cumpriu parcialmente no dia de Pentecostes, porque a maioria das profecias bíblicas tem camadas de cumprimento. Como é que eu sei que não se cumpriu tudo no dia de Pentecostes? Porque o texto de Joel diz, logo no final da promessa do arrebatamento, o texto diz, e então o sol se escurecerá, a lua se converterá em sangue e por aí vai. Ou seja, há uma conexão desse texto bíblico para o dia do tempo do fim, capítulo 28, olha bem. E acontecerá depois, Joel capítulo 2, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, aí vem o verso 30, mostrarei prodígios no céu. Olha o que eu estou falando, do que eu estou falando com você aqui desde que abri esse programa. Olha bem, mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo, coluna de fumaça. Verso 31, o sol se converterá em trevas e a lua, tá vendo essa super lua aqui? E a lua em sangue. Nós já tivemos 4 luas de sangue de 2015 para cá. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que, olha o propósito do avivamento, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então aqui, na verdade, tem 2 promessas aqui. Primeiro, a promessa de um grande avivamento, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Segundo lugar, uma promessa de grande livramento para o povo judeu enquanto acontecer o dia do Senhor, porque o finalzinho do texto ali promete exatamente isso. Então veja bem, gente, não se deixem levar por sonhos, visões, revelações, profecia, que o fulano disse, que o ciclano foi arrebatado disso, não sei o que e tal. Eu estou pedindo a vocês, com o coração de quem ama todo aquele que busca conhecer a palavra. Fique com as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras nunca falham. Se você ficar com as Escrituras Sagradas, o que vai acontecer? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então eu estou mostrando para você que, em primeiro lugar,
nós temos sinais acontecendo no céu, deste ano para o ano que vem, que tem muito a ver com Apocalipse capítulo 12. Nós temos uma mulher, que é a constelação de Virgem, com a lua debaixo dos pés, porque a lua vai estar transitando na parte inferior, com o sol sobre a cabeça, porque o sol estará na parte superior, e esta mulher estará grávida, simbolicamente, porque Júpiter estará passando pela região do ventre desta constelação. Então isso é muito forte, tá? E isto não acontece de vez em quando. Isso acontece sempre, pode ser que não. É a cada X milhares de anos. É muita coisa, tá? Para ser observado. Portanto, nós estamos numa época em que a palavra precisa ser observada com carinho, precisa ser levada a sério, e é um tempo não para ter medo, tá? Eu estou aqui combatendo o espírito de medo, porque o diabo trabalha através do espírito de medo. Muitas dessas mensagens que vocês têm visto por aí na internet, anunciando catástrofes terríveis e etc., muitas dessas mensagens são produzidas por espírito de medo, porque o diabo quer que você tire os olhos das escrituras e comece a colocar os seus olhos nessas possíveis catástrofes que estão por acontecer aqui ou acolá. Ora, mesmo que aconteça uma catástrofe aqui e acolá, o que a Bíblia diz? Ainda que a terra se mude. Não é verdade? Salmo 46, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Não temerei, ainda que a terra se mude. Não é isso que diz a palavra de Deus? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar com meus olhos na palavra, eu tenho que ficar com o meu coração em Cristo e não me deixar levar e nem manipular pela palavra de um ou pela palavra do outro, ou o sonho que um teve, ou a visão que o outro teve, porque não importa qual experiência que eu já tive experiências com Deus fantásticas. Experiências de arrebatamento, já vi coisas no céu, eu já tive experiências fantásticas, mas eu nunca usei e jamais usarei essas experiências para tentar formar doutrina, ou para tentar cativar as pessoas, ou para prender as pessoas a mim. Não, o meu argumento será sempre esse aqui, ó, porque esse texto não falha. Esse texto aqui eu sei que não falha. Eu posso ter uma visão hoje ou amanhã e por alguma razão essa visão não se cumprir, mas o texto eu sei que não falha. Agora mesmo eu estava ouvindo uma profetisa aqui nos Estados Unidos, indo no canal dela no YouTube pedir desculpa, pedir perdão aos seus seguidores, porque ela profetizou a vitória da Hillary Clinton e a derrota do Donald Trump. E ela profetizou isso 3 vezes. Ela profetizou a primeira, aí depois voltou e disse que estava confirmando, e a terceira vez ela disse, estou confirmando de novo que a Hillary Clinton vai ganhar, e profetizou e teve uma visão, que teve isso, que teve aquilo, etc e tal. E no meu coração não batia. Eu dizia para minha esposa, não está batendo. Porque eu sinto no meu coração que quem vai ganhar essa eleição é o Donald Trump. E aí agora é uma mulher de Deus, não é que não é uma mulher de Deus, mas porque se deixa levar por isso, por visão, porque fulano disse, porque... enfim, você já entendeu, não é? E aí o que aconteceu? Aconteceu aquilo que nós já sabemos. O Donald Trump não só ganhou, como ganhou de lavada, não é verdade? E aí algumas pessoas já até descobriram, porque algumas pessoas gostam de trabalhar com esses paralelos numéricos e tal, o que acontece? O Donald Trump tem 70 anos, tá? No dia da posse dele, que é o dia 20 de janeiro de 2017, e o primeiro dia dele como presidente da República vai ser o dia 21. No dia 21 de janeiro de 2017, ele estará com 70 anos, 70 meses e 7 dias de vida. 7, 7, 7 no ano judaico, que é 5.777. Será que isso significa alguma coisa, pastor? Não sei se significa alguma coisa. Não posso garantir que signifique alguma coisa, mas é no mínimo curioso que o primeiro dia como presidente do Trump, ele vai estar com uma idade de 777, 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida, no ano 5.777 do calendário judaico. E que no gregoriano é 2017. Enfim. Isso aí é até um outro assunto para um outro vídeo, né, que eu poderia até gravar amanhã ou depois, falar sobre a gamátria judaica, e que tem realmente um significado bíblico muito interessante. Tá bom? Mas eu paro por aqui, prometi que o vídeo não seria longo, e se você não viu a Superlude, der tempo ainda, dá uma olhadinha lá fora, pelo menos é uma coisa interessante de se ver, já que isso só vai acontecer daqui a 70 anos.
e fique com os seus olhos abertos, fique com o seu coração em Deus, aquieta o teu coração, tenha paz, porque a palavra de Deus não vai falhar, vai acontecer do jeito que Deus prometeu. Tá bom? Deus abençoe a todos então, em nome de Jesus. Amém.